Mais um tempo de gostoso refrigério para nós, irmãos. Mais um tempo em que estaremos abrindo a palavra de Deus, estaremos refletindo na sua santa verdade. E mais um tempo muito gostoso, mais um tempo rico de encontro que temos por aqui. Eu espero que você esteja passando bem dentro do seu lar, que você esteja vivendo um bom momento com a sua família, que você esteja encontrando em Deus direção segura para esses momentos. Salmo 131, ele diz assim: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Eu entendi muitas vezes que quando se falava numa criança desmamada, se falava em uma criança que agora já não estava mais sendo amamentada e que estaria se alimentando de uma outra forma, não do leite materno. No entanto, não é o que as Escrituras afirmam para nós. Quando ela diz que, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Ela nos mostra que, assim como uma criança, que depois de ser amamentada, ela, em segurança, descansa nos braços maternos, nos braços da sua mãe, assim é a minha alma diante do Deus Todo-Poderoso. Assim, meus irmãos, a nossa caminhada de vida, assim nós devemos procurar fundamentar o nosso dia a dia no meio das aflições, das lutas, das incertezas e das instabilidades. Deus tem nos sustentado e Deus tem nos amparado, assim como
toda a sua proteção. Vamos ter um momento de oração. Nosso Deus, nós seguramente estamos vivendo um momento, Pai, de incerteza e insegurança. E pedimos que a confiança na Tua Palavra alente os nossos corações e que na expressão do salmista também venhamos a viver. Como aquela criança, Senhor, que depois de amamentar-se, depois de saciar a sua fome, passa a dormir com muita tranquilidade nos braços da sua mãe, continua a dormir em segurança. Nós pedimos que tenhamos em nosso coração da mesma forma essa tranquilidade e essa segurança. O Senhor, nosso Deus, tem nos alimentado, tem cuidado de nós, tem sido um Deus providente, tem sido um Deus que tem nos tomado pelas mãos, um Deus que tem dito a nós, não temas porque eu te ajudo, um Deus que tem nos dado o amparo que precisamos. Senhor, que nós confiemos em toda a verdade que o Senhor tem a nós revelado. E assim, tenhamos paz e calma em nossos corações, por esta certeza e por esta segurança. A Deus oramos pedindo a iluminação do Senhor para o nosso estudo desta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, em alguns instantes nós voltamos para falar um pouco sobre reconstrução. Nós vamos caminhar um pouco pelos capítulos introdutórios, iniciais do livro de Neemias. Nós voltamos já. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só
Voltamos, meus irmãos, para o nosso estudo desta noite. Os meios de comunicação têm, de forma geral, nos assustado um pouco. Não particular ou pessoalmente a cada um de nós, mas a nós pessoas. Pessoas do dia a dia, pessoas que recebem através deles informações, pessoas que têm como fonte aquilo que a mídia nos passa. Nós, meus irmãos, estamos num tempo em que a saúde está passando por uma crise enorme. Mas não só isso, estamos vivendo um momento de crise na saúde, um momento de crise na economia. Isto é difícil também. Nós estamos vivendo um momento de crise nos relacionamentos. Nós temos que ficar em casa. Nós não podemos nos abraçar, nós não temos a liberdade de caminhar de um para com o outro, estarmos nos visitando, de estarmos juntos. Nós estamos, por incrível que seja, no meio de uma crise de saúde, no meio de uma crise social, no meio de uma crise econômica, vivendo também uma crise política. Com certeza, não sabemos quanto tempo ainda, haverá de demorar este confinamento, esse isolamento. Nós não sabemos qual será o resultado final de tudo isso. É imprevisto, é inseguro tentar prever com proximidade alguma coisa, porque o alastrar de tudo, principalmente aqui no nosso país, está começando. Outros países estão terminando esta crise de saúde, mas não dá para afirmar, porque eles mesmos têm passado por dificuldades de conseguir definir o rumo da sua própria caminhada e até mesmo as questões sociais e de saúde. O fato, meus irmãos, é que muita coisa terá que ser reconstruída depois. O fato é que nós teremos que reengenhar muito em nossa vida. Nós teremos que repensar caminhos. E diante de tudo aquilo que foi derrubado e destruído, nós teremos que reconstruir. Voltar um pouquinho aqui atrás. O livro de Neemias nos mostra um momento muito particular da história do povo de Israel. O povo de Israel sempre foi um povo privilegiado, um povo abençoado, um povo que não soube valorizar tudo aquilo que Deus estava fazendo para com eles. Nós olhamos para Gênesis 12 e vemos Deus, então, revelando aquilo que estava no seu coração. Um plano eterno, vindo da eternidade passada. Ele chama Abraão, diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para um lugar onde eu te mostrarei e eu vou fazer de você uma grande nação. E a palavra do Senhor nos mostra isso acontecendo. Passa a geração de Abraão, passa a geração de Isaac, passa parte da geração de Jacó. Quando através de José, Deus então faz cumprir a sua promessa de organizar para si um povo. A história de José não é tão estranha. Ele era filho preferido de Jacó. Essa predileção gerou ciúme nos seus irmãos, que intentaram matá-lo, e pela intervenção de Rúben não aconteceu, e ele acaba sendo vendido para o Egito, e lá ele passa por situações de grande dificuldade,
E em tudo isto, nós observamos no final do livro de Gênesis a afirmação de que ele tinha consciência plena de que todo esse processo que estava vivendo tinha a direção do Senhor para que uma promessa fosse constituída. A promessa de ter para si um povo de maneira muito rica e especial. Meus irmãos, 400 anos de Egito, e Deus então levanta Moisés para aquele momento de libertação, prepara Moisés com 3 estágios diferentes na vida. 40 anos vivendo no Egito, sendo treinado ali dentro do palácio de Faraó, 40 anos no deserto, tendo fugido para lá, sendo preparado por Deus para os próximos 40 anos que também seriam no deserto, onde teria que conduzir o povo até a terra prometida. Irmãos, Deus prometeu que enviaria o seu povo a uma terra que mana leite e mel, uma terra rica, uma terra preciosa, uma terra que seria fonte de profunda bênção, tranquilidade e paz a eles. Teriam que conquistá-la, não deveriam misturar-se com os povos que ali moravam, deveriam ser fiéis a Deus, não se misturando com aquele povo para que o seu coração não fosse pervertido. Aquilo que Deus havia advertido não fazer, eles fizeram. E as Escrituras nos mostram que eles passaram por momentos extremamente difíceis. E difíceis pelo ato de desobediência. Não foram obedientes, não foram fiéis a Deus. Deus, então, institui um período em que os juízes governavam-nos sob a direção do Senhor. E durante o período em que os juízes governaram sobre o povo de Deus, a palavra do Senhor nos mostra que houve um ciclo de fidelidade, infidelidade e disciplina que repetiu-se por 7 vezes. Termina o final do período de juízes com o desejo do povo de ter um monarca sobre si, de ter um rei, de ter alguém que governasse sobre eles, não entendendo que o grande Deus era o seu rei, o Senhor sobre eles, aqueles que os conduziria de maneira sábia sempre. Então Deus permite-lhes que tivessem sobre si um rei. E nós tivemos 3 reis durante o período em que o povo de Israel caminhou como um só. Saul, Davi e Samuel e Salomão. E logo depois disso, meus irmãos, o reino se divide, reino do norte e reino do sul. E as Escrituras nos mostram que a jornada, tanto do reino do norte, Israel, quanto do reino do sul, Judá, foi uma trajetória de desastre, foi uma trajetória de tristeza e uma trajetória de sofrimento pela infidelidade dos seus reis. E Deus, então, à semelhança do que aconteceu no período de juízes, continuou a tratar do seu povo. O povo que precisou passar por disciplina. Irmãos, a situação caminhou até que Deus, então, advertiu o povo para que atentassem para os seus erros, para as suas falhas, atentassem para a distância que estavam vivendo dele, e desta maneira voltassem-se ao Senhor como o seu Senhor e como seu Deus, no meio de um sincretismo religioso muito grande, de uma mistura muito grande de divindades que trouxe para dentro do próprio convívio de Israel e Judá. Deus, então, assim, havia dito que espalharia Israel
pela terra e assim o fez como um ato de disciplina, permitindo então que o povo dele fosse levado e misturado com outros povos e outros povos se misturassem com o Estado de Israel. E meus irmãos, nesta caminhada nós vamos ver Deus disciplinando também o território de Judá. No ano de 586 a.C., Judá também perde a sua identidade nacional. Tudo isso por um ato de disciplina de Deus. Historicamente, nós vemos que nesse ano, Nabucodonosor, que agora havia libertado os caldeus do Império Assírio, ele adquire supremacia com o Império Babilônico. E desta forma, não só conquista outras nações, mas entra pelas portas do território de Judá. As muralhas de Jerusalém são derrubadas e ele conquista a cidade. O templo é destruído. Os utensílios do templo são levados para uso pessoal do rei. E pessoas escolhidas do povo são levadas para servi-lo. O caso de Daniel e os seus 3 amigos. Meus irmãos, foram 70 anos de cativeiro babilônico. Deus havia dito que assim seria através do profeta Jeremias. 70 anos depois, as Escrituras nos dizem que o povo volta a olhar para o Senhor, arrepende-se, e Deus então cumpre a sua promessa de fidelidade. O Império Babilônico cai diante do domínio persa que começa então a surgir. E Ciro, o Grande, ele vence Nabucodonosor, derruba o Império Babilônico e assume agora o governo geral sobre toda a região e, diríamos, grande parte do mundo conhecido da época. Com Ciro, meus irmãos, nós temos a primeira ordem para que houvesse a restauração e a edificação do Templo de Jerusalém. Logo depois nós temos Artaxerxes, o segundo rei, que manda parar tudo. E ele é sucedido por Dario, que ordena que a obra do templo fosse continuada. E o novo rei, outro Artaxerxes, autoriza então Esdras e Neemias, que eram servidores seus, a caminharem até Jerusalém e reconstruírem novamente a cidade. Zorobabel, Esdras e Neemias foram os 3 grandes líderes que retornaram, reconstruindo a vida civil, que estava completamente desorganizada, reorganizando a vida religiosa, o templo estava derrubado, a relação para com Deus, ela precisava ser restaurada, o culto a Deus. E eles precisavam reconstruir-se de forma a ter segurança. As muralhas estavam todas derrubadas. E, meus irmãos, um homem que Deus usou para isso foi Esdras, que construiu parte da cidade, Zorobabel. E quando nós falamos na reconstrução das muralhas, nós voltamos a Neemias. E o capítulo 3, logo no começo, nos diz assim: as muralhas da cidade foram reconstruídas. Então, falando um pouquinho sobre Neemias, nos fala sobre algo que com certeza trará a nós também
grande valor de pensamento, porque nós haveremos certamente de enfrentar tempos de grande reconstrução em nossas vidas, nos nossos relacionamentos, em nossas igrejas, na vida econômica, social, e recomeçar com certeza não é fácil. Não dá para a gente saber se o mais difícil é começar ou recomeçar. Muitas vezes o recomeçar é bem mais difícil. Nós, meus irmãos, voltamos um pouco então lá atrás. Neemias, ele era copeiro de Artaxerxes. E através de judeus que já haviam voltado para Jerusalém, ele passa a ter notícias a respeito de como tudo estava lá. E ele recebe notícias que lhe trazem profunda tristeza, porque a cidade socialmente ela não existia como precisava. O templo parado, a segurança da cidade não existia. E Neemias, ele passa então dias e dias diante do seu próprio sofrimento e da sua própria angústia. A história de reconstrução, ela nos mostra algumas particularidades. O capítulo 3 de Neemias nos relata o que aconteceu na reconstrução do muro. E enquanto nós olhamos para os capítulos 4, 5 e 6, nós vemos as dificuldades que eles enfrentaram para esta reconstrução. Então vamos trilhar um pouquinho pelos caminhos da reconstrução de Neemias no restaurar da segurança daquela cidade. Primeiro, nós vemos então que diante daquilo que ele ouviu, ele passa por um momento de profunda tristeza, ele passa dias sem comer, ele passa dias chorando, e o final desse tempo foi uma oração que está registrada no seu primeiro capítulo. Meus irmãos, nós olhamos que a trajetória de Neemias, ela começa com o seu próprio coração e um derramar profundo dele diante de Deus. Ele não começou estruturando nada, ele não começou reengenhando nada. Ele começou tratando do seu coração e colocando diante de Deus as suas angústias, a sua tristeza, o drama interno que estava vivendo. E ele, em sua oração, ele se lembra de Deus com o seu juízo e a sua fidelidade. Deus, do seu juízo, disse que haveria sim de manifestar disciplina para com o seu povo em amor a ele. Por outro lado, também havia uma relação de fidelidade. E Neemias lembra-se disso em sua oração. O Deus que disciplinou levando para fora do território natural da terra abençoada que viviam, seria trazido de volta quando houvesse o arrependimento e tudo seria reconstruído. Então, primeiro, Neemias derrama-se diante de Deus em uma situação de tristeza no seu coração. Ele não ficou planejando, ele simplesmente coloca-se diante do Senhor, e o que lhe traz segurança é o conhecimento que ele tinha da verdade de Deus no seu juízo e da verdade de Deus na fidelidade de tudo aquilo que ele havia dito, prometido, e que haveria segurança de que seria cumprido. 2. A conversa de Neemias com o rei Artaxerxes. Irmãos, Neemias era um copeiro. Ele tinha responsabilidade, junto com outros, da alimentação do rei. E depois de 4 meses,
do momento em que Neemias chega diante do Senhor, derrama seu coração a ele, chega o seu momento de servir vinho ao rei. Ele era responsável por esse serviço como copeiro. E nós observamos então que aquilo que Neemias havia pedido a Deus em sua oração começa então a acontecer. Ele vem servir ao rei e seu semblante está triste. O rei conversa com ele, quer saber o motivo da tristeza, e ele, com medo, assim as escrituras registram, ele diz que não havia de estar triste e retrata ali a situação do seu povo. Irmãos, é interessante ver como Deus move o coração de Artaxerxes na conversa com um simples copeiro. Permite-lhe fazer um pedido, ele faz um pedido e Deus então, movendo o coração daquele homem, ele dá a Neemias, através daquele monarca, tudo aquilo que ele precisava para ir até Jerusalém. Ele lhe dá as cartas, primeiro a autorização, diante da pergunta que o rei faz, não é? Quanto tempo você haveria de ficar lá? Lhe dá autorização, não somente autorização, como ele pediu, para passar pelos territórios. Nós estávamos ali num período em que as províncias, elas tinham seus governadores, eles tinham as suas autonomias, sujeitos ao rei, ao monarca maior, que os protegia, os amparava, era assim que acontecia, mais ou menos a ideia de uma cidade-estado. E ele, então, além de conseguir carta para atravessar os territórios, ele consegue também autorização para ter o material para a reconstrução e consigo vai um grupo de soldados dando a ele a proteção que precisava. Então, quando ele chega, tudo está derrubado, não conta nada a ninguém, e à noite ele sai, anda por volta da cidade, e só depois disso, então, ele conta tudo aquilo que Deus já houvera feito, e o povo se anima pela reconstrução. E aí nós vemos, meus irmãos, as lutas que ele passa a enfrentar. Nós vemos, meus irmãos, as oposições que ele passa a ter. Então nós vamos ver aqui algumas coisas que se destacam e que seguramente na história dele pode ajudar também a caminhada de cada um de nós. Meus irmãos, primeiro nós vemos que ele começa a enfrentar a oposição do lado de fora, não dos próprios judeus, mas dos provincianos que estavam do lado de fora e que não tinham o menor interesse em ver a cidade de Jerusalém reconstruída. Sambalá foi um dos primeiros que se levantam como opositores. Sambalá, ele era oficial de uma província que estava no território, o antigo território de Samaria, né? E ele ficou muito bravo com a ideia da reconstrução dos muros da cidade. E havia uma causa para isso. A localização de Jerusalém, ela era privilegiada em termos de rota de comércio. Se Jerusalém fosse reconstruída, ela passaria a ter força comercial, e isso não era interessante, porque aqueles que habitavam ali na região de Samaria, daquela província, seriam prejudicados agora com toda a questão comercial que eles, como privilégio, eles já tinham. Então, nós observamos, meus irmãos, que a supremacia econômica de Samaria sendo abalada não agradou nem um pouco a Sambalate. Irmãos, a primeira oposição que nós vemos Neemias e o povo de Judá enfrentando é a situação de escárnio.
estavam escarnecendo contra o povo de Deus. Escárnio significa zombaria, chacota. Eles estavam zombando do povo. Como eles diziam isso? Como eles faziam? Uma das formas de zombar do povo foi de dizer que eles absolutamente não conseguiriam construir e reconstruir as muralhas como elas deveriam ficar. Eles dizem, esses fracos judeus se reconstruírem, com certeza uma raposinha vai passar por cima deles e vai derrubá-los. Significa que a construção deles seria uma construção tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o mais leve toque colocaria tudo aquilo para baixo. Vocês estão construindo algo que não vale a pena nenhuma construir. Irmãos, nós olhamos para a oposição que Sanbalat fez para o povo de Deus e nós observamos que este ato de escárnio é o que nós recebemos e muitas vezes nós também, meus irmãos, temos para com as pessoas que estão perto de nós. Palavra de desânimo. Palavra, meus irmãos, de zombaria. Palavra de desmotivação. Ele queria gerar desânimo nos judeus. E quando nós fazemos algo assim, nós podemos conseguir o nosso intento. Desanimar irmãos que estão na luta, que estão trabalhando. E isto não é bom, isso não é positivo, isso não é saudável. Nossas palavras, meus irmãos, por mais boa intenção às vezes que tenha, ditas de forma inadequada, elas seguramente gerarão desânimo naqueles que estão trabalhando. Palavras ditas como as de Sanbalat, elas mexem com a estima pessoal. Elas mexem, meus irmãos, com o ânimo. Elas mexem com o coração das pessoas, o nosso coração. E dentro desse minimizar, ela tira de nós. Ou ela tenta, que nós só deixaremos que isso aconteça se nós não lutarmos de forma devida. Mas ela leva a um desânimo. Irmãos, Sanbalat disse, esses judeus são péssimos construtores. Tudo estava depondo, meus irmãos, contra o que eles estavam fazendo. Aquelas pedras que eles usavam nas muralhas eram pedras calcárias. E uma construção muito comum nessa época era misturar este calcário com um barro e colocar palhas dentro dele. Então, quando essa construção, quando essa muralha era queimada, ela não servia mais para nada. E Sanbalat usa isto. Eles vão usar isto sem a condição que precisa. Irmãos, como é que isso chega até dentro de um povo vindo de um povo de fora? Eles tinham, meus irmãos, entre eles, circulação que era livre. E provavelmente, meus irmãos, é uma possibilidade. Isso chega até eles através de mexeriqueiros. Fofoca. Gente que ouvia aqui e soltava ali. Gente que foi lá, mordeu a isca e agora veio fisgada trazendo exatamente aquilo que Sanbalat tinha por desejo e por intenção. O famoso leva e traz. Ele pergunta qual a vantagem em reconstruir a cidade? Irmãos, nunca nos esqueçamos de uma coisa.
a falta de visão com relação a Deus, a sua vontade, a sua verdade, tira de nós a visão da glória do Senhor. Então vejam lá, como a gente vai enfrentar o escárnio? Bem, algumas maneiras há para isso. Como é que Neemias enfrenta? Como ele enfrenta as palavras de desagravo e tristeza? Irmãos, ele faz isso simplesmente orando. Assim como foi da primeira vez, quando ele recebe a informação, recebe a notícia de como estava o seu povo, ele, antes de tomar qualquer atitude, ele toma uma atitude para consigo mesmo, ele ora ao Senhor. Agora, da mesma forma, ele se coloca diante de Deus. Irmãos, a base para a confiança e na continuidade de todo o trabalho que ele tinha para fazer, não podia estar apoiada em outro ponto que não fosse oração. Não podia estar apoiada, meus irmãos, na força econômica, na mão de obra que ele tinha, não poderia estar nem mesmo apoiada na proteção militar que poderia ter. Absolutamente. E assim nós temos aprendido pelas Escrituras que a forma de enfrentar o escárnio, primeiro, é o coração colocado diante do Senhor. Jesus fez isso. E nós observamos que para enfrentar situações que tinham à sua frente, Jesus retirava-se para orar. Ele retirava-se para orar, para buscar as condições para fazer o que precisava, para fazer aquilo que ele tinha como propósito realizar. Nós vemos o capítulo 4, os versos de 1 a 5, mostrando a base dessa confiança. Diz assim, os versos de 1 a 5 do capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou da presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-nos por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te irritam na presença dos edificadores. Quando então Neemias diz, ouve, ele ora ao Senhor. A oração de Neemias foi uma oração de imprecação. Ele pede de Deus justiça e juízo sobre os inimigos. Mas nós vemos que ao invés de retrucar, meus irmãos, o que não ia resultar em absolutamente nada, além de uma guerra de palavras, ele ora. E ele dá vazão aos seus sentimentos de forma correta. Ele ora pessoalmente e é bem provável que ele tenha orado também publicamente. E ele, além do escárnio, ele enfrenta também ameaças de violência. Depois do sarcasmo, meus irmãos, de Sanbalá e Tobias, eles maquinam um ataque contra os judeus. A motivação deles? A motivação deles foi simplesmente sua ira. Ficaram irados profundamente com o povo de Judá. E por que da sua ira? Bem, primeiro, porque os planos de ataque foram frustrados, porque os judeus que estavam dentro do território samaritano levavam informações ao povo judeu. Depois, por causa da humilhação sentida pela falta que
do que aconteceu. Terceiro, um sentimento de rejeição por não conseguir realizar os planos que eles tinham em mente. Neemias enfrenta as ameaças de violência, demonstrando, meus irmãos, fé e demonstrando ação. E eles mostram que esses dois elementos, eles andam de braços dados. Nós dizemos que temos fé e que a fé basta-nos. E basta ter fé que as coisas acontecerão. Irmãos, fé sem ação não representa nada. Livro pequeno que foi publicado há tempos atrás pela editora Cultura Cristã, um livro de um pastor, ele dizia: fé sem ação é igual a zero. Fé não é a ferramenta para fazer as coisas acontecerem. Absolutamente. Oração, meus irmãos, sem ação não representa muita coisa, não. É preciso orar na confiança de que Deus vai fazer. E orar na confiança de que teremos condição de Deus para que consigamos realizar aquilo que é nossa responsabilidade. E partir para a ação. O capítulo 4, verso 9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Oramos e colocamos guardas. Neemias orou, foi trabalhar e se cuidou. Veja como as coisas se ligam. Irmãos, muitos são os momentos em que a batalha do dia a dia, que a reconstrução que temos que realizar geram em nós cansaço e desânimo. O povo se cansou, o povo desanimou, sim, diante das situações, das oposições e da grande luta que eles estavam travando ali para a reconstrução daquele muro que era muito grande, muito extenso e muito trabalhoso. Trabalho de muito tempo. E a sabedoria de Neemias, meus irmãos, fez com que o trabalho fosse à frente, que as muralhas fossem terminadas e que o povo tivesse alegria e ânimo para continuar, alegria e ânimo para trabalhar. A reconstrução, meus irmãos, em nós, caminhando para o final, ela acontece, primeiro, levando-nos, olhando para a palavra de Deus, a saber que nós nunca devemos desacreditar que a reconstrução é possível. Nunca desacreditando nela por causa das dificuldades. As dificuldades virão, mas não vamos desacreditar que é possível. Vamos crer. Segundo, meus irmãos, nunca partir para a ação sem antes se derramar diante de Deus. Isso é importante. Eu creio que tivemos já muitas experiências sobre isso. Então, primeiro, não desistir, porque as dificuldades, elas virão e sabemos disso. Segundo, nunca devemos sair simplesmente atropelando as coisas, sem antes derramar o nosso coração diante do Senhor. Terceiro, nós devemos confiar que a fidelidade de Deus é a garantia do cuidado dele para conosco. Foi exatamente por onde Neemias traçou o seu caminho diante do Senhor na sua oração lá no começo. Quarto, nós não conseguimos reconstruir nada sozinhos.
No meio de toda aquela luta, de toda aquela dificuldade, nós observamos. E vocês olhem no capítulo 2 e vocês vão observar, meus irmãos, os grupos se organizando, cada um construindo uma parte para que o todo aconteça. Sabe, um dos grandes desafios que nós enfrentamos? O de trabalharmos juntos, de sermos de fato uma equipe, de não acharmos que fazendo a nossa parte tudo está resolvido, mas saber que precisamos planejar juntos, realizar juntos, mesmo que cada um de nós tenha a responsabilidade de um ponto, de uma parte da muralha, de um portão, mas saber que o trabalho tem que ser em equipe. Essa é uma das dificuldades que há junto de todo o povo de Deus em todos os lugares. Se aprendermos a trabalhar juntos, com certeza, nós construiremos muito mais e reconstruiremos com mais facilidade. 5. Fé genuína e ação, elas nunca se contradizem. Nunca. Nunca, absolutamente. Nós temos que confiar e temos que fazer. 6. Conversa constante com Deus é a base de toda construção ou reconstrução. Conversa constante com Deus. Foi assim, meus irmãos, que Neemias venceu as barreiras. Foi assim que ele encontrou sabedoria. Foi assim que ele viu-se renovado para que a reconstrução difícil que tinha pela frente acontecesse. Não é orar e esperar acontecer. É orar pedindo de Deus sabedoria, orientação e cuidado. Nunca nos esqueçamos que estamos em uma aliança com o nosso Deus. Deus entrou em aliança conosco e Ele é fiel a esta aliança, mesmo quando somos infiéis a Ele. Irmãos, Deus é fiel, absolutamente. E o que precisamos ter também é fidelidade da nossa parte. Aliança implica num acordo que nunca deixará de existir, mesmo que por alguma das partes ela seja quebrada. O sentido da palavra aliança dentro das Escrituras é muito forte e muito sério. Irmãos, mesmo quando nós, como o povo de Deus, quebramos a aliança, nós temos a certeza de que ela continuará existindo e que Deus fará com que ela caminhe até o final na realização dos seus santos propósitos. Deus renove você. Deus te abençoe. E lembre-se, não fique prostrado diante das dificuldades por ter que recomeçar, ou ter que continuar, ou ter que dar o início. Levante a cabeça. Deus tem força renovada sobre nós. Derrame o seu coração diante dele. Levante a cabeça e vá para realizar aquilo que você precisa. Faça aquilo que você deve. Deus te abençoe. Amém. Senhor, obrigado, Pai, porque hoje muitos de nós já têm que pensar naquilo que teremos que construir ou reconstruir. E, Senhor, tem muita coisa que nós não sabemos nem como será. Mas temos a segurança de saber que, Pai, nós nunca estaremos em desamparo. Nós nunca estaremos abandonados. Nós nunca estaremos sós. Porque a aliança feita conosco, ela continua em pé, ela continuará em pé. E ela se cumprirá fielmente em todos os detalhes estabelecidos pelo Senhor. Pai, obrigado, porque irmãos que estavam internados já não estão mais.
Obrigado, Senhor, porque irmãos doentes receberam melhora na sua saúde, porque os nossos irmãos idosos, ó Deus, têm caminhado no meio desta situação delicada de saúde, sem qualquer agravamento, ó Deus, na saúde. Obrigado, Senhor, porque não perdemos nenhum dos nossos amados. Nós agradecemos pela família, pelo lar de cada um de nós. E, Senhor, que não nos falte absolutamente, em momento nenhum, a disposição para o serviço, a disposição para uma vida contigo, a disposição, Senhor, para reconstruirmos a caminhada da nossa vida. Deus, obrigado, porque o Senhor tem dado a nós o maná que precisamos, com o ato providencial do Senhor a nós, a cada dia. E assim o fazemos, Pai, orando, gratos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o final do nosso estudo dessa noite. Se Deus nos permitir, domingo pela manhã, nós estaremos juntos novamente. Deus te renove em graça, sabedoria e cuidado. Com o nosso pós-lúdio de hoje, nós terminamos o nosso estudo. Deus abençoe. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, eu dedico essa canção pra sua alma. Calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, eu dedico essa canção pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que mais te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, eu dedico essa canção pra sua alma. Calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, eu dedico essa canção pra sua alma.